O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, por fraude na compra de blindados. O repórter Ariane Bittencourt está lá em Brasília e tem mais detalhes sobre esse caso. Boa noite, Ariane. No que se baseia essa investigação? Boa noite, Gustavo, Renata, todo mundo que está nos acompanhando. Essa investigação, na realidade, começou lá no ano de 2021, quando o Ministério Público Federal começou a apurar a compra de veículos blindados operacionais pela Polícia Rodoviária Federal, especificamente alguns contratos firmados com uma empresa, a empresa Combat Armor Defense. Foram contratos firmados não só pela PRF, mas ainda durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, também por outros órgãos públicos entre os anos de 2020 e 2022. No desenrolar das investigações, as provas que foram colhidas permitiram, então, ao MPF denunciar agora por fraude na compra desses veículos, tanto o Silvinei Vasques, que dirigia a Polícia Rodoviária Federal, quanto outras 7 pessoas, incluindo empresários e agentes da PRF. E qual que é o centro dessa questão? A compra de 15 veículos operacionais blindados, os chamados caveirões, que, segundo os promotores, não foi muito bem esclarecida, nem as razões dessa compra e nem o fundamento pelo qual a empresa que produziu esses veículos foi escolhida. Existem alguns argumentos para isso. Primeiro, o Ministério Público Federal está dizendo que esses veículos, esses caveirões, não passaram pelos testes de segurança do Exército, foram classificados, inclusive, como inservíveis e que, por ter uma blindagem completamente falha, colocariam em risco a vida dos agentes públicos que poderiam usar esses veículos. Outro ponto, que segundo o MPF é bastante sensível, é que essa empresa não possuía ou não possui a expertise técnica para produzir esses veículos blindados e nem sequer o aval do próprio Exército Brasileiro. O Tribunal de Contas da União, TCU, já tinha se manifestado informando que o Exército dá hoje a autorização para que 59 empresas aqui possam produzir esses veículos blindados operacionais. Essa empresa em questão não está no rol dessas empresas que têm autorização, portanto, não haveria qualquer justificativa para que essa companhia produzisse e vendesse esses veículos para a Polícia Rodoviária Federal. O prejuízo aos cofres públicos, segundo o MPF, é da ordem dos 13 milhões de reais. E quando esses 15 caveirões foram comprados, eles seguiram direto para a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Por isso, é o MPF do Rio quem está cuidando desse caso. Agora a denúncia, então, foi oferecida. A Justiça Federal terá de decidir, analisar esse caso e decidir se torna réus tanto Silvinei Vasques quanto os outros envolvidos nessa situação toda. O Ministério Público Federal também disse que era Silvinei a pessoa responsável por avaliar e dar o sinal verde para que esses contratos fossem de fato firmados. Ele seria, então, a pessoa responsável por essas fraudes todas. Segundo o MPF, as licitações eram sempre feitas com as mesmas empresas. Algumas nem existiam, esses concorrentes, inclusive, que colocavam valores muito acima dos praticados em mercado, valores considerados irreais, o que fazia com que os valores dessa empresa, em especial, acabassem sendo mais atrativos e, por isso, ela era sempre a empresa escolhida. Lembrando aqui, antes de devolver para vocês, que Silvinei Vasques já está preso. Inclusive, ele está detido desde agosto do ano passado, mas no âmbito de uma outra investigação, aquela apuração que trata de uma tentativa de obstrução ali, de atrapalhar as eleições de 2022, quando a Polícia Rodoviária Federal montou alguns pontos de bloqueio durante o segundo turno, justamente nas regiões onde o então candidato e hoje presidente Lula era mais popular, o que atrapalhou a chegada de alguns eleitores aos locais de votação. Agora é aguardar para saber se a Justiça vai aceitar ou não a denúncia do MPF e tornar Silvinei Vasques e essas outras 7 pessoas réus nessa situação por conta da compra desses blindados. Eu volto com vocês. Tá certo, Ariane. Obrigada pelas suas informações. Uma boa noite.